Um pouco da história do seguro no Brasil. Como já foi dito ontem, o seguro ele teve o seu início com a abertura dos portos em 1808, e ocasião em que foi fundada a primeira companhia seguradora, que é a Companhia Boa Fé. Em 1850, com a Lei 556, foi editado o Código Comercial Brasileiro, e o Código Comercial Brasileiro foi o que primeiro trouxe as primeiras coordenadas prevendo o seguro marítimo, também o seguro terrestre e o seguro de vida, chamando a atenção que, na época, o seguro de vida não era muito adotado devido a algumas religiões que entendiam que o seguro de vida poderia incentivar o suicídio, e então elas condenavam isso. Em 1862, com a vinda das primeiras sucursais de seguradoras sediadas no exterior. Com a Lei 1895 de 2000, com a Lei número 294 de 1895, ocorreu que essa lei veio justamente para poder proteger os seguros que estavam sendo feitos no Brasil, exigindo que essas empresas elas mantivessem uma reserva com seus recursos aplicados aqui no Brasil. Em 1901, o decreto 4270 trouxe o regulamento Murtinho, que criou a Superintendência Geral de Seguros, que era então ligada ao Ministério da Saúde, e a sua função era ao mesmo tempo preventiva quanto repressiva. Em 1916, foi sancionada a Lei 3.071, que é o Código Civil Brasileiro, e o Código Civil Brasileiro, juntamente com o Código Comercial já existente, passou a formar o chamado direito privado do seguro. A criação dos seguros obrigatórios. Em 1937, com o Estado Novo, houve o princípio da nacionalização do seguro. Em 1940, o decreto 5901, ele tornou obrigatório alguns seguros, como o seguro de riscos de incêndio para as indústrias, para as concessionárias, para os serviços públicos, rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, e aí esse decreto já teve o início de normatização dos seguros dessa natureza. Em 1939, o Decreto-Lei 1186 criou o Instituto, o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. O IRB, para quem não sabe, ele foi criado justamente para dar uma base de sustentação para as grandes sociedades seguradoras no que diz respeito aos seguros de grande porte, que muitas das vezes chegavam a quebrar uma seguradora se ela não tivesse preparada para isso. Outra que eu não me recordo, em que, se não houvesse o resseguro, a empresa que estava responsável pela indenização não teria condições de pagá-lo. O IRB atuou, mas de repente ele passou a ultrapassar as expectativas e as funções para as quais ele foi criado, e então ele passou a se transformar em um órgão monopolista e centralizador, e já não atendia mais plenamente às exigências do mercado. Em 1966, com o Decreto-Lei 73, os Institutos de Conselho Nacional de Seguros Privados, ele é formado, é instituído, né, o Conselho, e ele sim passou a ser, então, juntamente com a SUSEP, um órgão centralizador e fiscalizador da Constituição, e aí ambos funcionavam como órgãos visando justamente não só verificar e apurar responsabilidades das seguradoras que estavam sendo criadas, como também fiscalizar a atividade das seguradoras já criadas e adotar pená-las caso fosse necessário.
Isso. Agora, casos interessantes. O primeiro caso interessante que diz respeito a seguros e a fraudes de seguro, alguns sobre a fraude de seguro, eu trouxe para ilustrar. O primeiro caso diz respeito à construção da grande ponte sobre a Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Essa grande ponte na Baía de São Francisco, ela foi orçada em 35 milhões de dólares e havia uma perspectiva de que 35 vidas poderiam ser sacrificadas. E a obra, com isso, diminuiu o seu ritmo. Então, alguém teve uma brilhante ideia de criar uma rede de proteção para os trabalhadores. Essa rede de proteção custaria, na época, cerca de 80 mil dólares e ela significaria a chance de, além de proteger os trabalhadores que diminuíram demais o ritmo de trabalho deles, ela também significaria a oportunidade e a garantia de que o serviço também poderia ser antecipado e atingir suas metas. E essa rede de proteção, ela significou um avanço, um adiantamento no trabalho quer dizer, na formação na antecipação do resultado final dessa construção e, incrivelmente, nenhum operário sofreu qualquer tipo de acidente naquele evento. Esse fato evidencia... Aqui não, ele que mudou. Eu vou pedir para o William, então, mudar, tá? William, faz favor. Esse fato evidencia que a segurança e proteção são necessidades básicas de todo ser humano e que está sempre pensando, se eu cair, e se eu morrer, e se eu ficar doente, e se, porventura, eu ficar desempregado. Então, isso significa a fundamentação e a razão maior de ser do seguro. Leonardo Girão, gerente geral da Central de Serviços de Proteção de Seguros, ele informa que, incrivelmente, pode até não parecer, que o número de casos de indenização por morte acidental chega a significar o dobro de indenização por morte natural. E isso preocupava muito não só a ele, como também as demais seguradoras, justamente para o risco de fraudes. Existe um exemplo da morte, isso ficou muito marcante e foi um fato muito falado, em que houve a morte por infarto de um cidadão e ele estava numa festa, só que ele tinha um seguro de vida muito alto, então decidiram levar o corpo para o segundo andar e jogar o corpo lá de cima. Então, para ter uma ideia de como as coisas acontecem, pode trocar. William? A indenização para o seguro de veículo desaparecido é outro caso em que o segurado, ele insistia em receber uma indenização que o veículo dele tinha desaparecido. Foi aberta uma investigação e descobriram que ele simplesmente levou o próprio carro, cruzou a fronteira e deixou o carro no outro país. Eles conseguiram, através de uma investigação, e chegaram até a chamar a mulher para assistir o vídeo do carro atravessando a fronteira, e ela acabou reconhecendo o marido lá no carro, e ele também não tinha contado para ela, ela se sentiu traída também. Quase deu separação para o casal. Existe também o caso dos doentes em fase terminal que costumam se sacrificar mais ainda e contratar o seguro de vida, deixando de informar a seguradora, deixando de agir com boa fé. Caso de idosos que eram funcionários, caso de idosos que moravam numa clínica e que os funcionários simplesmente aproveitavam-se da situação deles e faziam com que eles fizessem seguros e os colocavam
como os próprios beneficiários. E aí eles convenciam os velhos, doentes e pacientes deles a comer menos, a não se alimentar direito, a não dormir, e levavam esses velhos à inanição e eles acabavam morrendo. E eles recebiam seguro. Existe também um caso na quadrilha de Santa Catarina, em que essa quadrilha ela ia para a área e zona rural, e ela tinha uma equipe toda formada com médicos, especialistas, anestesistas, e elas cortavam dedos e mãos dos trabalhadores rurais e faziam com que aquilo aparecesse um acidente de trabalho, e eles acabavam recebendo essa indenização. Existe também uma curva na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, que é chamada curva do capotamento. Essa curva, ela é muito fácil de capotar um carro nela, sem que a pessoa perca a vida. Então já tem lá os capoteiros profissionais que assumem essa circunstância no sentido de leva o carro, eles dirigem, capotam o carro, e aí o segurado simula ter participado do evento, suja a roupa, rasga a camisa e vai atrás da seguradora para receber esse seguro. Pode mudar. Sérgio Roberto de Oliveira, diretor jurídico da Tóquio, conta que por volta do ano de 1997, houve uma indústria sofreu um acidente, e o seguro dela era no valor de 23 milhões de reais. Só que eles acharam estranho, porque esse seguro aconteceu no horário da manhã, no momento em que a empresa teria que ter os funcionários trabalhando, não tinha nenhum funcionário trabalhando, e efetivamente eles, nessa investigação, eles acharam o primeiro indício estranho esse, e o segundo indício estranho que eles acharam foi que haviam colunas de aço que se fundiram com um fogo normal, comum. E no examinar os escombros, e para isso eles tiveram que se utilizar de um fiscal que ficou quase um ano na obra para proteger o local do fato e os vestígios que ficaram, eles acabaram descobrindo que encontraram lá artefatos bélicos que indicaram que quem fez ou quem produziu aquele incêndio era uma pessoa especializada. Enfim, o que o segurado quer é tranquilidade, segurança, a garantia que, se os riscos que está exposto se materializarem no sinistro, ele terá condições econômicas de reparar suas consequências. Pode mudar, William. Conceito de contrato de seguro, todos aqui sabem de cor, não vou me ater muito a ele não. Prêmio, sinistro, como esse contrato de riscos de gastos são transferidos para a seguradora através do pagamento de um valor determinado. Então, esse pagamento do prêmio existe para garantir à família do segurado essa tranquilidade no momento de infortúnio. Então, transferir os riscos para a seguradora, para quem entende, para quem tem uma certa cultura, para quem quer dar para si próprio e para a família uma segurança maior, o seguro tem que ser utilizado para evitar dores de cabeça no futuro. Pode mudar, William. Conforme Maquiavel, no livro dele, O Príncipe, ele diz a seguinte frase: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. E eu digo para vocês que dentro da justiça isso é muito sério e muito triste, porque efetivamente, às vezes, o pai ainda está quente, não foi nem colocado no caixão, e a gente já tem notícia de briga de familiares pelo patrimônio, pelo que ele deixou e tudo mais. Triste mesmo. A diferenciação entre o seguro de acidentes pessoais e o seguro de vida. Na falta da pessoa que provê o sustento da família, o padrão de vida dela cai, e há o risco de que ela, se tornando inválida, haja dificuldade para a família. Então, um dos motivos também que justificam o seguro. Pode mudar, William. A diferença básica entre a cobertura do seguro de morte no seguro
de vida, a cobertura de morte no seguro de vida e no seguro de acidentes pessoais, é que o seguro de vida garante a indenização para morte natural e acidental. E o seguro de acidentes pessoais cobre unicamente acidentes, morte em virtude de acidente coberto. E não são todos os acidentes que são cobertos. Depende da apólice, depende do contrato. E isso tem levado muito à judicialização de casos em que a pessoa discorda, mas a Justiça tem procurado, dentro do que é possível, interpretar toda essa sistemática de legislação que leva a uma conclusão. Não é que seja em favor da seguradora, não, porque a gente também tem que olhar o lado do segurado, mas é uma conclusão que chegue a favor do contrato. Por isso eu sugiro a todos que tomem muito cuidado na forma de redigir os contratos, nos cuidados necessários de instruir efetivamente o segurado, a pessoa que vai ser contratada, para evitar justamente dissabores futuros. Em ambos os casos de seguro de vida, e uma das diferenças também de seguro de vida e seguro de acidentes, é que no seguro de vida existe o valor da prestação, ela é calculada de acordo com a idade da pessoa. Já no seguro de acidentes isso não existe. Ambos os seguros, tanto de vida quanto de acidentes, ele garante aos beneficiários não necessidade de entrar no inventário, e também eles não respondem por eventuais dívidas deixadas pelo segurado, sendo isenta de impostos. Pode mudar, William. Seguro de acidentes pessoais. Todos já sabem o conceito, eu trouxe só para ilustrar, e eu fiz questão de chamar a atenção para o que é um acidente, porque para os que não têm muita prática é importante que saibam. O acidente é um acontecimento imprevisto, externo e estranho à vontade do segurado, isto é um fato involuntário que lhe causa danos. Acidentes pessoais são aqueles que causam dano não apenas econômicos. Os acidentes pessoais que não causam dano, isso acontece de vez em quando. A gente tem casos na justiça em que a pessoa sofreu um acidente que ela ficou dolorida, ela se machucou, mas sem maior gravidade, e ela quer receber um seguro que efetivamente dentro do contrato não está coberto. Então, esse acidente, ele pode acontecer, mas ele não tem a cobertura. Pode passar. As principais coberturas todos sabem, que é morte acidental, que indeniza o beneficiário por morte, e invalidez permanente total ou invalidez permanente parcial, que no caso ela só indeniza no caso de perda, redução ou incapacidade funcional definitiva total ou parcial de um membro ou de um órgão da pessoa. Está bem definido isso. O valor do seguro de acidentes pessoais ele é reduzido, isso é uma comparação entre um e outro, justamente por conta das diferenças do seguro de vida. Pode mudar. Tipos de garantias do seguro são seguro de morte, que é a invalidez permanente, como já dito, e o seguro é a definitiva e total. E a invalidez definitiva total ou parcial. Tipos de seguros adicionais, como diárias de incapacidade temporária, diárias de internação, e assistência funeral, assistência de viagem, cesta básica, despesas médicas, odontológicas e outras. O seguro deve abranger pelo menos uma dessas garantias. Pode passar. Formas de contratação. Individual destina-se a garantir uma única pessoa e é feita pelo próprio segurado. Coletiva destina-se a garantir duas pessoas e que se vinculam a um grupo, e ela tem que ser feita por um estipulante, que é a pessoa que representa os demais desse grupo. A indenização devida apenas em caso de sinistro
de sinistro não previsto. Isso eu chamo a atenção também, porque às vezes entram na justiça entendendo que tem direito ao resgate ou à devolução de prêmios pagos. Já está bem baixo o índice de pessoas que entram requerendo isso. Pode passar. O artigo 109 do Decreto-Lei 2063 de 40, ele proíbe o contrato de seguro sobre vida de menores de 14 anos. E quanto à prescrição do seguro, 1 ano a ação do segurado contra o segurador e vice-versa, e 3 anos a ação do beneficiário contra o segurador e a do terceiro. O prazo prescricional geralmente começa a correr a partir do término da vigência da apólice, presumindo-se que a ciência do fato gerador se dá quando da ocorrência do sinistro. Porém, é possível que o beneficiário ou o segurado faça, junto à justiça, demonstrar que, geralmente é o beneficiário, que, exemplo, um pai que venha a falecer e que o segurado não tinha conhecimento desse seguro, teria razões para não saber, então a justiça tem analisado caso a caso, então não é uma matéria pacífica na jurisprudência. Para quem é recomendado do seguro de acidentes pessoais? Geralmente para quem trabalha por conta própria, empresários, profissionais, e para aquelas pessoas também que trabalham numa empresa que não se preocupa em fazer um seguro coletivo. É uma empresa que oferece riscos, então ele tem que fazer o contrato de acidentes pessoais por conta própria. Geralmente a pessoa jovem, solteira, sem filhos, saudável, representa um risco baixo de morte pela ordem natural, e o seguro dessas pessoas, ela tem geralmente um custo menor para ela. Pode mudar. Existem coberturas complementares, como já dito, e inclui-se entre elas várias delas, como despesas do segurado e o pagamento das mensalidades escolares dos filhos, suicídio ou sua tentativa, acidente pessoal acidentes decorrentes da ação da temperatura do ambiente, acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases, decorrentes de sequestro, tentativa de sequestro, os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna de origem traumática. Agora, excluem-se desse conceito as doenças incluídas como as profissionais, as intercorrências de complicações consequentes de realização de exames, quando não decorrentes de acidente, as lesões decorrentes de esforços repetitivos, como o caso da LER, do DORT e do LCT. Ok. Pode passar. A invalidez permanente acidental, como já está aqui, é aquela decorrente de acidente. O valor da indenização, ela é proporcional, podendo chegar até o limite do capital segurado. A aposentadoria por invalidez não garante o direito à indenização. Possíveis divergências têm que ser discutidas na junta médica. Pode passar. A cobertura por invalidez está prevista na circular 302, artigos 11 e 12, como estão salientadas aqui. Pode passar. Pode passar. E agora nós vamos entrar na invalidez permanente acidental majorada, que é o caso dos acréscimos que são utilizados no caso de pessoas como artistas, como jogadores de futebol, pianistas, em que não concordam com o percentual do quadro da SUSEP e efetivamente fazem um acréscimo de pagamento e também de recebimento para esses seguros. Por exemplo, uma das mãos de uma pianista, ela faria um seguro para poder receber o percentual total. Pode passar. A indenização por invalidez permanente parcial pode passar. É a tabela da SUSEP. Isso. A invalidez permanente laborativa total,
que é importantíssimo para aquelas pessoas que não estejam acostumadas a trabalhar, e na justiça tem havido confusão até entre nós, os julgadores também, porque a diferenciação feita pelos artigos 15, 16 e 17 da circular 302, elas demonstram com tranquilidade e com bastante clareza tudo que se precisa saber de diferenciação, cumprindo lembrar que a invalidez laborativa, ela tem a ver com o trabalho da pessoa, com o trabalho que a pessoa exercia, com o trabalho em que ela percebia maior renda. E ali são colocadas as coordenadas também. Cito uma jurisprudência do STJ, vocês vão ter acesso a elas também. Pode passar. Pode passar. Pode passar? Pode. Pode. A invalidez permanente total por doença, diferente da invalidez funcional, e essa é uma diferenciação que foi trazida pela circular 302. A invalidez por doença, como dito lá no artigo que já vai ser citado aí, é aquela em que há a perda da existência independente do segurado de forma irreversível para o pleno exercício das suas atividades normais. É quando o segurado se torna uma pessoa dependente. Tipo, ele não pode sair de casa, ele respira com oxigênio, ele depende das pessoas, porque ele não consegue ter a vida dele independente. Então, é uma dependência que vai ser avaliada e vai ser analisada para que esse seguro seja pago. Pode passar. Eu cito depois para vocês um voto muito bom do ministro Cuevas e disponibilizo no sistema também. Pode passar. Pode. Pode passar. Pode. Isso. Tem alguns julgados que eu iria até dar uma leitura deles aqui, mas se for preciso eu passo para depois para a doutora Vanessa. Eu encontrei um texto da Universidade de Coimbra que eu gostaria de trazer para vocês, que eu achei interessantíssimo. Esse texto noticia que no século I a.C., o general Pompeu encorajava os seus marinheiros receiosos, inaugurando uma frase que eu não sei pronunciar o italiano, eu vou tentar só arranhar aqui. A frase era navigare necesse, vivere non è necesse. Corria o século XIV e o poeta italiano Petrarca transformava a expressão para navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase foi imortalizada por Fernando Pessoa e muita gente atribui a ele essa frase. Entanto, não é essa a realidade do que aconteceu. E usando o verbo na acepção, na realidade, no momento em que ele usou navegar é preciso, viver não é preciso, ele usou o verbo na acepção necessitar, não, mas no sentido exato, no sentido de ser exato. Então, o que ele quis dizer? A navegação, e eu digo temor dos marinheiros, porque por conta dos naufrágios, por conta dos acidentes, por conta dos piratas, por conta de tudo, que corria o risco de perder a mercadoria. Então, a navegação é uma ciência exata. Por isso que fala que navegar é preciso. A navegação é uma ciência exata em comparação com a vida. Navegar fazia-se com bússolas, com astrolábios e outros. Hoje, com satélites, GPS e outros. Viver não é preciso, porque é uma viagem feita de opções, de medos, forças, inseguranças, riscos, imprevistos, persistências e desafios. Viver é preciso? Não. Quando navegar é sonhar, ousar, fazer planos, arriscar, empreender e realizar. Por isso tudo é que o seguro se justifica e se tornou tão necessário em nossas vidas. Muito obrigada.